Chega num ponto que acho que todos já tiveram essa experiência. Você se pega acordando um dia para trabalhar, sentando na cama, cansado, sem ter a menor vontade de levantar da cama, sem ter nenhum ânimo pela vida, sem ter um motivo. E você vai trabalhar e você se pega andando na rua, olhando para o chão, pensando nos seus problemas. Você nem sabe por onde você está andando, por onde está passando. Você não se conecta mais com as pessoas. Tudo perdeu sabor, sentido. Então, eu acho que é aí que você se depara de... Caramba, o que aconteceu comigo? E aí você começa a lembrar, poxa, eu era aquela criança tão feliz, eu corria cheio de energia, o mundo era mágico. O que aconteceu? Sem medo, né? Sem medo. O que faz? A gente se torna um pouco covarde quando a gente para de ouvir essa criança, né? Ela é como se fosse a forma natural de viver a vida. E a gente vai deixando para trás, a gente perde em algum lugar aquela criança, e quando a gente perde aquela criança, a gente perde a magia da vida. Certo. Sim, eu acho que a gente pegar, né, e tudo isso vai estar no livro, que eu sei que todo mundo aqui vai parar e ler. Eu acho que a ideia do nosso podcast aqui é ilustrar um pouco as coisas que nós dissemos aqui. Eu tenho uma experiência de vida que, como infelizmente a grande maioria, grande parte dos brasileiros passam, eu não tive contato com meu pai biológico, eu nunca ouvi. Minha notícia mais próxima do meu pai biológico foi quando ele se suicidou. Ele se matou faz quase 5 anos, faz mais ou menos uns 5 anos agora. E é muito doido porque eu não identifiquei esse trauma como um trauma. Porque graças a minha mãe, meu padrasto, eles tornaram a vida, ou talvez até meu olhar de criança, inocente, não entendeu isso como um trauma. E há 5 anos atrás, quando ele faleceu, eu tive 2 oportunidades. Ou renegar isso, ou ressignificar isso. Tanto que eu assumo o nome dele no militarismo, né, no meu trabalho. E eu percebi como a gente atropela as coisas. Principalmente porque a gente não tem coragem mesmo de enfrentar elas, porque a gente acha que tem que ser forte o tempo inteiro. E eu acho que a maior característica mais bonita da criança é que ela não tem medo de chorar e nem de pedir colo, nem de pedir ajuda. Quando o senhor estava escrevendo, como que foi lidar com isso? Como foi trazer de volta essa parte? Como que eu posso dizer? Qual palavra, assim? Como que... Resgatar. Como que o senhor resgatou essa coragem de seguir em frente de uma forma mais bela e não tão automática, não tão covarde, mas literalmente olhando para aquilo, encarando aquilo e falando... Pô, essa é a minha realidade. Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade de vivenciar isso e ressignificar essa jornada. Eu acho que quando você começa esse processo, ele sempre começa pelo autoconhecimento. E quando você atravessa todo aquele vale de sombras da sua vida e você chega numa posição de mais paz, mais luz, mais tranquilidade, mais foco, você quer passar isso adiante. E uma das coisas do caminho é você gradativamente vai subjugando o seu próprio ego, né? Que mais à frente a gente vai ver que é o mal de todas as aflições do mundo. Então, pensando nisso, eu tirei de lado a covardia de não falar dos próprios traumas, porque eu acho que isso conecta com muitas pessoas e vai ajudar muita gente a entender e lembrar dos próprios traumas dela. No livro também eu peguei traumas de infância de pessoas que são próximas de mim e através da intuição, meditação, ampliar essa consciência e se conectar com mais pessoas e tentar trazer de uma forma bem inspirada e intuitiva esses caminhos que várias pessoas podem ter passado, né? E é interessante o que você falou dos pais, porque é o primeiro momento em que a criança pode
começar a ter um trauma, porque ela começa a formar a sua identidade energética e psicológica na infância. Então, às vezes o adulto não entende, mas a criança é uma esponja. Ela absorve tudo. O que é falado e o que não é falado. Ela absorve muito do sentimento que acontece. Então, o meio ambiente em que a criança está crescendo vai influenciar muito ela. E, infelizmente, muitas das vezes é onde começa a perder a inocência.